Oi pessoal, bom dia. Hoje eu quero trazer uma palavra aqui que o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre ela. Creio que muitos já sabem, só que a gente saber não é você saber de algo, não quer dizer que você vai fazer aquilo. Então, muitas vezes a gente sabe, tem informação de muitas coisas, porém a gente não pratica. Mas por que a gente não pratica? A gente não pratica porque a gente não sente. Para você praticar alguma coisa, você tem que sentir. E muitas vezes a gente põe um negócio, a gente sabe de alguma coisa, põe na cabeça, só que não deixa descer pro coração. Porque você, na verdade, tudo que a gente pratica, a gente só pratica porque a gente coloca no coração, independente do que seja. Trabalhar, você trabalha, você põe na sua cabeça e você intenciona, você tem que ter intenção de fazer aquilo. Da mesma forma, são as palavras. Olha o poder que tem a palavra. Eu quero falar, muitas vezes, o que acontece no mundo não é por poder, não é o homem, não é ninguém. É as palavras. Tanto que na palavra de Deus diz assim, que o maior veneno que tem é na língua. Por quê? Porque a língua profere palavras. Muitas guerras são feitas através das palavras. Tudo que a gente se faz é através das palavras. Por trás de cada palavra que você fala, existe um código lá no céu. Tanto isso que quando o anjo Miguel foi requerer de Lúcifer a respeito do corpo de Moisés, ele não proferiu uma palavra de maldição sobre Lúcifer, sobre Satanás. Por quê? Porque ele disse, o Senhor te repreenda. Sabe por que isso? Porque a palavra de Deus diz assim, que a mesma boca que profere bênção, não pode proferir maldição. Muitas vezes você está na igreja, ou você está, independente de qual é a sua religião, você está em um certo lugar e você ora, pede para Deus, pede para o universo, e não sei para quem que você pede, qual é o seu mentor espiritual, e você fala, mas eu faço tudo certinho e eu não recebo as bênçãos de Deus. Eu oro, faço campanha, eu faço tantas coisas e a minha vida continua a mesma coisa. Por causa do poder das palavras que saem da sua boca. Não adianta você fazer oração, fazer campanha e fazer um monte de coisas pedindo a graça de Deus sobre a sua vida ou pedindo para o universo que as coisas boas venham. E você fala, não, eu vou orar e vou fazer campanha porque eu estou fazendo algo de Deus, sendo que você usa a sua boca para amaldiçoar, para xingar, para maldizer, para fofocar, para fazer um monte de coisas. Quando alguém te ofendeu, fazer algo, nós temos que aprender isso. Você tem que dizer igual o arcanjo Miguel disse, que o Senhor te repreenda. Muitas vezes nós pedimos justiça e pedimos um monte de coisas, mas nós maldizemos as pessoas. É um relacionamento que não deu certo, aí você já, tomara que aconteça isso. Não vai acontecer isso. Ele vai se ferrar, ela vai acontecer isso. E vai acontecer aquilo, um filho, amizade, emprego, aquela firma lá não presta. Você tá entendendo? Você usa a sua boca, a gente usa a nossa boca para falar palavras ruins, maldição, igual o arcanjo. Ele era santo, ele não poderia proferir palavras ruins, porque da mesma boca, da mesma fonte que jorra a água, não pode jorrar vinho, não pode jorrar outra coisa. Então, como a gente quer que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida, como a gente quer que o universo devolva para nós aquilo que nós fazemos de bom, como nós queremos colher bons frutos, se junto com aqueles bons frutos também vai os joios, o que você plantar de bom, você tem que lembrar que você também proferiu o joio, que você também plantou, porque Jesus falou que junto com o trigo vem o joio. Só que assim, ele vem naturalmente, ou foi você que plantou aquele joio? Porque se foi você, junto com a sua colheita também vai vir o que você plantou. E quando vir, o que você vai fazer? Vai amaldiçoar? Vai fazer o quê? Então, o que acontece? O poder de todas as coisas está na palavra. Deus, ele fez todas as coisas aqui nesse mundo através da palavra. Ele disse que haja luz, ele disse que haja isso, que haja aquilo. Ele falou. O poder está na palavra.
E as pessoas, tantos anos que o ser humano vive aqui na Terra, não conseguem entender. Não é porque fulano fez ou cicrano fez ou porque as pessoas fizeram mal para mim, mas se você é aquela pessoa que profere só coisas boas, lá em Tiago, no livro de Tiago, ele mesmo disse, capítulo 3, se eu não me engano, ele disse assim, que a gente pode pecar em várias coisas, mas se porém nós não pecamos com a palavra, então nós seríamos perfeitos. E isso nunca acontece, porque você pensar, a própria Bíblia diz, você pensar algo é uma coisa, é você e Deus. Agora você falar, tanto que a Bíblia diz assim, ireis, mas não pequeis. Você fica bravo, você fica irritado, você fica estressado, porém, o pecar é você proferir a palavra de maldição. Então a gente ora, eu também estou aprendendo com isso. A gente ora, a gente pede a Deus e a gente está fazendo bem, mesmo que você se converteu, mesmo que você segue a Cristo, mas se você profere palavras de maldição, se quando as pessoas não fazem aquilo a que você quer, aquilo da maneira que você quer, você usa, e palavra de maldição não é só xingar. Se você sai de um serviço e começa a amaldiçoar aquele trabalho porque não coube naquilo que você estava precisando, você está amaldiçoando. Se você fala uma palavra mal pro teu filho, igual o meu filho usa droga, meu filho isso, meu filho aquilo, e você diz assim, esse menino não tem jeito. Olha o que você está falando. E eu tô aprendendo junto. Quando alguém vem falar do teu filho, da tua mãe, seja de quem for, a pessoa fala e você confirma, eu não falei, foi fulano que falou. Por que é dito que, porque quando você é julgado, que tem um julgamento, as pessoas servem de testemunho. Vamos supor, se há uma falsa testemunha, por que isso é pecado, tanto no céu como na terra? Porque se alguém diz algo, fala algo e aquilo não é verdadeiro, porém você testemunha a favor daquela pessoa, você é cúmplice junto com ele. Porque proferiu-se uma palavra, então você tá ligando junto com aquela pessoa. Então a maldição que vai vir por aquela pessoa também vai vir para a tua vida. Por quê? Porque você tá ligado com aquela pessoa. Você tá num trabalho, tá num relacionamento, mas meu relacionamento não é bom porque meu marido é isso, ou porque meu namorado, meu noivo, sei lá quem seja, relacionamento familiar, qualquer tipo de relacionamento. A pessoa, ninguém é perfeito, aí a pessoa faz coisas, aí ao invés de você abençoar e crer no poder da palavra, eu falo, eu sou grata, porque gratidão não é você ficar agradecendo por aquilo que você tem, não, porque você já tem, isso não é gratidão. É igual Jesus falou, que proveito há em amar somente ao quem te ama, porque a pessoa já te ama. Você entendeu? Eu quero ver você amar aqueles que não gostam de você. Por isso que Jesus fala, ama os seus amigos e orai pelos seus inimigos. Você vai orar proferindo maldição? Não vai. Você entendeu? Porque o que foi o que Jesus fez? Jesus veio para todos. Para todos. Ele amou até aqueles que ia cuspir na cara dele. Ele morreu por aqueles também. Tanto que quando ele estava na cruz, ele olhou para aqueles que estavam ferindo e disse, perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então nós temos que aprender isso. Não é porque uma pessoa não age de acordo ou não vive de acordo com aquilo que nós pensamos ou que nós achamos certo, que a gente vai amaldiçoar ou dizer algo contra aquela pessoa, porque a partir do momento que você amaldiçoa ou diz profere palavras de maldição para aquela pessoa somente porque você não concorda com ela, da sua boca está saindo coisas ruins. Use a sua palavra se nem Lúcifer, se o arcanjo Miguel, nem Lúcifer, ele amaldiçoou e disse que o Senhor te repreenda, quem somos nós para poder amaldiçoar ou maldizer alguém? Porque aquilo vai voltar para nós, porque da mesma forma que você amaldiçoa, porque a fofoca não é boa, porque aquele que fica junto com o fofoqueiro se torna fofoqueiro junto com ele, porque ele tá ouvindo, tá dando seus ouvidos a coisas ruins, e aquilo é uma energia ruim, vai te fazer mal. E você dizer, você tá certo, mas eu não quero falar. Não, então não tá certo, você tá concordando. E o que acontece? A fofoca a intenção, Deus olha o coração, a intenção de falar mal da vida dos outros é o quê? É mal. Olha pra você ver, fofoca é uma coisa má. A intenção é mal. Então é esse
o propósito, a palavra. Então, tanto que Ananias e Safira, por que Safira foi morta? Porque ela concordou com aquilo que o marido fez, porque Pedro perguntou para ela. E ela respondeu a mesma coisa. Então, ela foi conivente com o que Ananias fez. Ela sendo conivente, se ele morreu, por que o julgamento para ela poderia ser diferente? A não ser que ela tivesse agido diferente. Tá entendendo? Porque eu perguntei muitas vezes para Deus, mas ela era mulher, ela tinha que ser submissa. Naquela época eles não entendiam o que era submissão. A ele em tudo e tal, hoje muitas pessoas ainda não entendem o que é submissão. É uma missão. Mas isso é para outra hora. Então, mas ela concordou. Se ela tivesse dito, olha, ele fez o que fez e eu fui de acordo com ele e desse a explicação para ele, não, ela também mentiu. Ela também falou a mesma coisa que Ananias. Eu tenho certeza que algum argumento, por que Jesus é nosso advogado? Apesar que não tenha desculpa. Então, se ela concordou, é porque ela concordou com a mentira, porque eles concordaram como um acordo. E o que acontece? É a palavra. Ananias morreu pelo que ele falou, não foi pelo que ele pensou. E muitas coisas, tudo que acontece é pelo que fala. Não é pelo que ouve ou pelo que pensa, é o que fala, é o que sai da sua boca. Essas palavras da Bíblia são palavras e elas são vivas, não somente as palavras da Bíblia, são palavras que você fala todo dia, são palavras, é viva, tem poder e nós temos que aprender isso, que as palavras têm poder. Há poder naquilo que você fala todo dia. Há poder quando você levanta da cama reclamando, você traz aquela energia de reclamação, de murmuração, de coisa ruim. E é o que vai acontecer, ao invés de você acordar de manhã, pôr seu pé no chão e falar, graças te dou, Senhor, porque eu levantei mais um dia. Eu sou o tipo de pessoa que sempre fui assim. Ainda que as coisas estivessem, vixi, eu sempre quando eu abro o olho eu digo, Senhor, obrigado, mais um dia eu tô viva. Independente do que vai acontecer nesse dia, mas eu ainda tenho o poder na minha mão de mudar isso, porque enquanto você tá viva, há esperança, eu ainda posso mudar. Então, assim, você tem que aprender a acordar de dia e ser grato pelo dia. Senhor, muito obrigado por esse dia. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Ainda que as coisas não saiam da maneira que você falou, você tem que ser grato. Não só no fim do dia, que você vai agradecer porque você passou mais um dia, mas antes dele começar. A gratidão é isso, é você ser grato por aquilo que você ainda não tem. O poder desta palavra, gratidão, é tão verdadeiro isso, que quando Jesus, toda vez que ele ia fazer um milagre, o que ele fazia antes de fazer o milagre? Graças te dou, ó Pai. Ele já sabia, óbvio, o que ia acontecer, mas independente, antes de comer, ele já dava graça, tudo, ele dava graça, ele tinha gratidão antes, então você tem que ser grato antes. Quando você é grato, nem era pra mim ir pra essa questão de gratidão, mas eu quero passar para vocês aqui o poder que há nessa palavra gratidão. E por que você fala, eu sou grato, eu agradeço a Deus por tudo que eu tenho na minha vida. Você é grato pelo que você já tem e pelo que você não tem. Porque quando você pratica essa palavra gratidão antes de ter, você está sendo grato, você não teve. Então, Deus está vendo como você é grato e Ele vai dar. O universo vai trazer para você. Porque gratidão é você crer naquilo que você almeja e não ficar pensando em coisa ruim. Eu queria tanto isso, mas não vai acontecer. Como que Deus vai abençoar você se você quer, mas em seguida você já fala algo ruim? Você entendeu? Da mesma boca que sai bênção, que sai maldição, não pode haver bênção. Não tem como Deus te dar, sendo que você falou uma palavra, mas não vai acontecer. Você pede as coisas para Deus, às vezes você quer algo de Deus, você quer algo para a tua vida, mas você já vem com dúvida. A palavra de Deus diz assim, que quando você tem dúvidas, não acontece. Mas por quê? Você está sendo grato, mas você não acredita e tudo é possível ao que crê. Então, se você pede algo, anseia por algo, fala algo de bom, mas logo você já fala algo ruim, tanto é para tudo na vida.
qualquer problema que você tenha, uma pessoa viciada, eu vou levar ele para um lugar para recuperar, ou ele é viciado, mas tomara um dia, quem sabe, ele se liberta, Deus vai abençoar ele, mas não sei não, ele é difícil, ele é isso e aquilo. Como Deus, ele já abençoa. Deus já está ali para abençoar, mas o poder está na tua palavra. Nós temos que aprender que o poder está em nós. Nós temos o DNA de Deus, ele soprou sobre nós o seu espírito. Quando ele soprou em Adão lá, nós somos descendência de Adão. E quando ele soprou em Adão, ele soprou do fôlego dele, nós temos esse poder dentro de nós. Então você tem o poder de co-criar junto com Cristo, com Deus. E quando Deus fazia as coisas, a Bíblia diz assim, e viu Deus que era bom. Você está entendendo? Então assim, você tem esse poder de co-criar as coisas. E o que você está co-criando? Com a sua palavra, com o poder que há dentro de você. Você está sendo aquele co-criador igual a Adão, que tinha tudo ali para ele fazer, e ele, no entanto, ficou disperso, porque Adão ficou disperso, porque se ele tivesse visto a responsabilidade que Deus tinha colocado nas mãos dele, tá dando atenção para a mulher dele, de repente, se ele tivesse do lado da mulher dele, aquilo não teria acontecido, independente se estava escrito. Gente, eu, Sueli, acredito assim, tudo está escrito, era para acontecer, porém, Deus é maravilhoso e as pessoas não estão vendo isso. Tudo estava escrito. Moisés, quando Deus falou que ia destruir aquele povo, Moisés não convenceu Deus? Deus podia fazer o que ele queria, mas o que Moisés falou? Ele teve um argumento, sabedoria. Então tudo está escrito. Porém, Deus, ele dá tudo para você. E você tem esse poder de cocriar. Então, assim, se todo ser humano começasse a cocriar coisas boas e fazer as coisas boas, eu, Sueli, penso assim. Creio eu que Deus pode olhar e falar, a humanidade melhorou, entendeu quem eu sou. Porque tudo está escrito, mas se a própria Bíblia diz que na Bíblia está tudo escrito, mas a própria Bíblia diz assim, que nós tem esse poder dentro de nós, que tudo é possível ao que crê. Então, se você vai lá e começa a fazer diferença, começa a conversar de uma forma diferente, você tem o poder de mudar o coração de Deus, não só uma pessoa, mas várias pessoas, porque quando Moisés falou para Deus, se tivesse uma pessoa só, agora vocês imaginam se um monte de ser humano começar a cocriar as coisas da maneira certa, porque a própria Bíblia diz assim, que o seu nome ele vai sendo apagado o Deus, ele escreveu o que é bom para todo mundo. E você vai apagando aquela história conforme você vai vivendo. Tanto que quando você se converte a Cristo e você conhece o reino de Deus, você pede assim, Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida. Então, se nós podemos escrever uma nova história, quando nós se arrependemos e reconhecemos o Cristo, reconhecemos a Deus como Senhor dos senhores e todas as coisas que Ele é, eu sou, Ele escreve a nossa história, porque muitas pessoas vão, reconhecem a Deus e voltam e depois pedem reconciliação com Jesus de novo e reescrevemos uma nova história. Vocês já imaginaram se todo ser humano começasse a ver o poder? Por que Deus, Ele não... ele poderia já ter destruído o mundo na hora que ele quiser. Nem Jesus sabia o dia. Sabe por quê? Porque Deus ainda tem fé na humanidade. Entendeu? Não é nós ter fé, porque nós temos fé em Deus ou não, ele continua sendo Deus. Deus ainda vai acreditando. Assim, quem sabe eles mudam, quem sabe eles veem quem eu sou. Porque mesmo que o livro do Apocalipse foi escrito, mesmo que todas essas coisas foi escrito, por que Deus escreveu dessa forma? Porque pela maldade e a dureza do coração das pessoas, era isso que ia acontecer, isso que vai acontecer. Mas aí você vai falar, mas está escrito, tem que acontecer. Mas já pensou que milagre estrondoso se o ser humano conseguisse ver que Deus deu poder para você cocriar, para você fazer as coisas diferentes, e se o ser humano começasse a agir de forma diferente e Deus fazer igual ele fez para Moisés?
Você já pensou? Porque lá no dilúvio ele também salvou uma família. E já ia acontecer o dilúvio. Lá com Moisés ele ia destruir a humanidade. Porém, ele escutou o que Moisés fez. E por que ele, sendo mesmo Deus, não poderia se arrepender? Se arrepender, que eu digo assim, Deus não se arrepende de nada. Poderia olhar e falar, não, a humanidade está se esforçando. A humanidade está se esforçando. Eu vou prolongar. Porque ele é Deus, se ele quiser escrever outro livro, se ele quiser vir aqui e mandar alguém escrever outro livro, porém, eu, o Senhor, não destruirei a terra mais, porque o meu povo reconheceu que eu sou Deus. E fez com que eu pensasse, escrevesse uma nova história, e enquanto eles for fiel a mim, igual acontece lá em 2 Crônicas, que ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, então, e se nós começássemos a fazer essas coisas? Aí as pessoas vai nessa assim, mas Deus já escreveu? Tá escrito, mas essa é uma geração eleita, é uma geração diferente. Se Deus escreveu, está escrito, ele não vai deixar de escrever mais, já está escrito. Mas nós temos esse poder de mudar o ser humano. As pessoas, elas estão pregando o Apocalipse, o que acontece? Elas pegam tudo de ruim que Deus falou que vai acontecer, porque se o povo não ouvir, não entender quem ele é Deus, vai acontecer essas coisas ruins. Mas e se eles pegar a parte boa, que Deus diz assim, que no último dia, dos últimos dias eu derramarei do meu poder sobre toda a criatura, sobre todos os meus servos e servas. Gente, servos e servas não é só um tipo de religião, não é só um tipo de pessoa. Não, servos e servas é todos aqueles que servem a Deus. É todos aqueles que dizem o nome de Deus, assim, e crê. Porque a Bíblia diz, aquele que crê será salvo. Crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, assim, hoje eu estou vendo o nome de Deus ser propagado em vários lugares, em várias situações. E as pessoas estão tão assim, olhando o lado mal, o lado ruim do que vai acontecer, que não para pensar que nós somos co-criadores com Deus. E se nós começar a praticar o bem, se nós começar a entender quem é Deus, e se nós começar a entender que nós temos esse poder de mudar a história, mesmo que por um tempo, de mudar o que eu falo, o que Deus tem falado no meu coração, de prolongar mais a vida humana, para que mais pessoas possam ser salvas, porque da maneira e do jeito que está indo, muito poucas pessoas vão ser salvas. Então, se nós, como os co-criadores, nós que servimos a Deus, nós que buscamos a Deus, nós que falamos o nome de Deus, nós que sabemos tudo sobre Deus, dizemos que sabemos tudo sobre Deus, se nós falasse mais coisas boas, mais palavras boas, e mostrasse quem é Deus, será que por um acaso ele não faria igual quando Esther chegou lá no rei? Ela não sabia se o rei ia ouvir ela. Ela disse assim para o rei, se por um acaso eu tiver graça aos teus olhos, ela se surpreendeu, porque o rei disse assim, pede-me até a metade do meu reino eu te darei. Vamos trazer para a vida espiritual como se aquele rei era Deus e nós, como Esther, ali. E se nós mudássemos o nosso jeito, ou se nós mudássemos o nosso jeito de ver, de parar de ver só aquilo que é e ir para o sobrenatural, aquilo que não é. Se nós começássemos a ver o sobrenatural de Deus, a entender, Deus, nós somos filhos de Deus, então vamos lá, vamos buscar pregar quem é Deus, as coisas boas dele, os milagres. Gente, o milagre está dentro de cada um, proferir a palavra de cura. Jesus, ele cura, Deus, ele cura. Então, se você crê e proferir uma palavra de milagre, a cura acontece, porque a cura, ela é uma energia que ela já existe. A cura já é algo que existe. Por que nós não vemos mais cura na igreja? Porque as pessoas não estão buscando cura. Elas não estão buscando mais a cura, estão tão usando a palavra de Deus para pôr medo nas pessoas, para trazer as pessoas para a igreja através do medo, para Jesus através do medo. E Jesus não quer isso, ele quer que você venha para ele porque você ama ele, porque ele é o salvador da sua vida.
E não é por medo. Por isso que Deus falou assim, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Porque eles, quando diz falso profeta, Deus estava falando dos próprios que falam da palavra de Deus. Ele não estava falando das outras pessoas, daqueles que proferem a palavra de Deus, entendeu? Porque assim, tá pregando o quê? Que vai vir o apocalipse, que vai vir as coisas ruins, que os sinais estão aí. Aí, agora para e pensa, por que que Deus, olha que Deus tem me revelado, por que que ele daria sinais? Para ver se o povo se esperta, para ver se o povo muda. Olha quanta chance Deus está dando pro povo, para que não vá para esse fim terrível aqui, para que possa ser adiado, para que mais pessoas possam buscar Ele. Então, se você está vendo sinais, vamos pregar o amor, vamos pregar. E o que é o amor? O amor é a cura, é as coisas boas que há. Vamos pregar isso e vamos fazer o que é bom. Mas as pessoas estão tão focadas no apocalipse que vai vir a parte do mal, que vai acontecer isso. Por que você já se perguntou? Por que não tem dia, não tem data, nem tem hora? Porque Deus ainda espera que a humanidade acorde e que ele possa ainda prolongar. Porque depois disso aqui vai ser escrito um novo livro. E que bênção seria se nesse novo livro viesse escrito um outro Velho Testamento dessa época que nós estamos vivendo assim. E Deus ia destruir o mundo no Apocalipse e essas coisas todas que estão no mundo do Apocalipse. Porém, o povo dele se rendeu a ele, o povo dele reconheceu a ele, o povo começou a praticar a verdade da palavra. Então Deus deu mais um tempo para que o povo se convertesse. Não que todos vão se converter, mas Deus deu mais um tempo para eles. Aí então, depois de tanto tempo, veio-se, porque vai vir. A palavra de Deus não volta atrás, mas porém mais pessoas podem ser salvas. Mas do jeito que as pessoas estão buscando a Deus, do jeito que as pessoas estão usando a palavra de Deus para levar as pessoas para medo, para as pessoas... Se você não fazer isso, você não vai ser abençoado. Se você não fazer aquilo, você não vai ser abençoado. Gente, Deus, ele já abençoa todo dia, só de se acordar já é uma bênção. Se você ficar falando palavras ruins, se você ser maldição, aí sim você não vai ser abençoado, porque a bênção tá aí. Não é por causa dos outros, ou porque você não foi em tal lugar, ou não faz isso ou aquilo, que você é amaldiçoado. Você é amaldiçoado pelas tuas próprias palavras, pelas tuas próprias atitudes, pelas tuas próprias ações. Deus visita o pecado dos pais nos filhos? Sim, porém você pode mudar isso. Isso é um vídeo que eu vou trazer depois sobre gerações, sobre antepassados, essas coisas assim. Agora eu quero falar da palavra. Então o que Deus tem me revelado é que se o povo dele se converter dos seus maus caminhos e buscar ele, e ele pode ainda prolongar mais a nossa história. Se nós mudar, nós temos o poder de mexer com o coração de Deus, e as pessoas não estão vendo isso, de falar palavras de amor, de buscar aquelas pessoas que... Tem muitas que estão na igreja, mas nem sabem quem é Deus, nem sabem o que elas têm poder para mudar. Porque não adianta só ser santo. Jesus fala, sejam santos como eu sou santo. Mas que santidade que Jesus está falando, gente? Porque próprio Jesus fala que não há um só pecador, que nós pecamos todo dia. Essa santidade é o quê? É não fazer mal para os outros. É essa santidade que Jesus está falando. Porque Jesus, toda vez que alguém ia argumentar ou ia falar qualquer coisa ruim para ele, ele respondia com outra pergunta. Ó a inteligência de Jesus, ó a sabedoria, como ele fazia uma pergunta para a pessoa, para que a pessoa pudesse entrar dentro dela e ela mesma responder para dentro dela mesma. E o que nós fazemos hoje? Quando alguém nos faz uma pergunta que nós não gostamos e que é irônica e que, isso aí tá ofendendo Deus, Deus não precisa de nós para defender ele não, gente. Deus quer nós para poder propagar quem ele é, de verdade.
Jesus, ele fazia com que a pessoa entrasse dentro dela. E é isso que a gente tem que fazer. Quando, é porque a pessoa não vai na igreja que você vai, porque a pessoa não tá na mesma religião que você tá, e aí você quer convencer a pessoa que aonde você tá é aquilo que você faz, é naquela lá que você vai ser salvo. Gente, não é isso que Jesus falou. Jesus disse assim, ser santo igual ele é santo, você tem que buscar Deus, porque isso aqui é matéria, vai ficar aqui. Você tem que pregar a Deus e a palavra dele santa e quem ele é a tempo e fora de tempo. O que Jesus está falando? O que Deus está falando? Agora é o tempo de você pregar essa palavra. A tempo e fora de tempo é aonde você está na sua igreja e fora da sua igreja. Independente se aquela pessoa está na sua igreja ou não, independente se ela venha para a tua igreja ou não, você tem que continuar ser santo como Jesus é santo. Jesus foi em vários povos. Ele foi em lugar que ninguém ia. Ele foi em Samaria, ele foi em Jericó, ele foi em povos que não era povo dele. Tanto que Pedro, os discípulos, ficavam abismados. É lá que você tem que ir. É nesses lugares. E seguia ele quem ele queria. Ele chamou quem queria. Ele chamou uns para ser discípulos. E outros ele falava pro jovem rico, larga tudo que você tem e segue-me. Porém, ele não conseguiu. E ele achava que ele era santo, porque ele fazia tudo da lei. Mas ele andava pela lei. Então, independente se você vai falar da palavra, ou conversar da palavra para um espírita, para uma... Não importa com quem você vai falar a palavra. O importante é que o reino do Senhor seja divulgado. O importante não é que fulano, cicrano está na tua igreja ou está no mesmo lugar que você. Porque, particularmente, Sueli, eu aqui falando, nós, na presença das pessoas, as pessoas, elas se revoltam dentro das igrejas, é pelas nossas próprias atitudes. Aí nós queremos levar as pessoas para a igreja no mesmo lugar que a gente está, só que porém nós mesmos, por sermos pecadores com as nossas atitudes, faz com que as pessoas nos julguem. Você está entendendo? Então assim, nós temos que pegar esse poder dessa palavra, o poder que há dentro de nós, e propagar o evangelho, propagar Jesus, Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós e prorrogue um pouco mais esse tempo do fim, para que nós alcançamos mais vida. E se nós pegar isso aqui e ir fazer, e ir pregar o evangelho aonde não é para ser pregado, e não querendo convencer as pessoas pelo medo, se você não fazer isso, se você não fazer aquilo, você vai ser condenado. Quem é o nosso juiz? É Deus. A gente já vai buscando Deus, a gente já vai falando de Deus já com julgamento. Entendeu? Ontem eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu fiquei assim, abismada. A pessoa disse assim, para outra, e na verdade eu entendi e compreendi o que Deus falou para mim. Ela disse assim, venha para Jesus. A outra pessoa é de uma outra religião. Venha para Jesus, aceita Deus como seu legítimo, Jesus como Salvador e tal. Aí outra pessoa disse, não, mas eu creio em Deus, em Jesus, Espírito Santo, eu oro, eu pratico a palavra de Deus. Mas você tem que aceitar Deus. Mas a pessoa já está falando que ela aceita Deus, é do jeito dela. Então, assim, quem vai julgar ela é Deus, se tá certo ou não a maneira que ela faz. Não tem como você vai falar para uma pessoa que crê em Jesus, que crê em Deus, na Trindade, que ora, que faz, falar para ela aceitar Jesus, então você está falando para ela o quê? Que a fé que ela está proferindo não é de Deus, que ela não é de Deus. Quem vai julgar isso? Não é a gente, é Deus. Então você tem que fazer o quê? Prega o evangelho. Mas eu tô pregando para quem já conhece, porque hoje é assim. As pessoas, aquelas pessoas que entraram na igreja e saíram da igreja, e às vezes não é porque a pessoa é rebelde, é porque ela não entendeu que assim, como que quando eu fui chamada era assim, 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 agora eu estou aqui dentro e as coisas acontecem tudo diferente. Aí a pessoa sai porque ela não tá entendendo. Nem todos que saem da presença de Deus é por rebeldia. Sai da presença, mas não que esqueceu de Deus. Um dia Deus vai lá, porque a palavra foi plantada na pessoa, e vai falar com aquela pessoa. Se você já fez tudo o que você podia fazer e não conseguiu convencer a pessoa, então deixa que Deus faça o papel de Deus. Deus é Deus. Independente o que você faça ou não, Deus, ele não é Deus de si. Tanto que quando Deus falou essa palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele diz para você, se nós fizermos tal coisa, porque até Deus, ele fala para nós, você tem um livre-arbítrio, você pode me escolher.
Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio, quem somos nós para querer tirar o livre-arbítrio das pessoas? Vai lá e prega a palavra, faz a sua parte e deixa que o Espírito Santo e Deus e todos os anjos e quem trabalha para o Senhor espiritualmente, vai lá e faça parte deles. Mas aí a gente vai lá e pega a palavra e fala da palavra e a pessoa não faz aquilo que a gente quer, e do jeito que a gente quer, e do jeito que a gente aprendeu, e do jeito que a gente pensa, aí a gente começa a amaldiçoar. Aquilo lá tá no mundo, aquilo lá já virou isso, já virou aquilo. Aí começa a sair as palavras de maldição. Aí a mesma pessoa que você foi lá e falou de Deus, que Deus salva, Deus cura, que a palavra de Deus é isso e aquilo, porque a pessoa não tá fazendo o que você quer e saiu dos caminhos de Deus, aí você vai usar a sua boca pra amaldiçoar a pessoa. Aí depois você vai querer que Deus venha te abençoar. Se o próprio arcanjo Miguel não amaldiçoou Satanás, porque ele diz que o Senhor te repreenda, aí como que você quer que as bênçãos do Senhor venham sobre você? Ah, mas eu não estava entendendo, eu não sabia, mas agora você sabe. Então, e eu tenho aprendido isso e muito mais nesses últimos dias. Gente, vamos acordar para criar a palavra. Quem convence não é você, não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não queira fazer o papel do Espírito Santo, não queira fazer o papel de Deus, de Jesus como advogado e muito menos de Deus como juiz, porque você não é. Você está aqui como um soldado. E quem dá as ordens é o general, e o general é Cristo, não é você. Nós somos aqui somente se Cristo, se Jesus, se o general for lá e falar para você, vai lá naquele povo, vai em tal lugar e faça dessa forma. O que Jesus falou para Pedro? Se eles não ouvir, bata o seu pé e saia e vem embora. Deus não falou para Pedro amaldiçoar ninguém. Tanto que quando aquele homem teve aquele sonho e Deus falou assim para Pedro, pega tudo isso aí e come. O Pedro falou assim, eu não vou comer o que é imundo. O que Deus falou para ele? Quem é você para falar o que é imundo ou não? Você tá entendendo? Ninguém quer pregar mais isso não, sabe? Porque isso fere o ego. Porque as pessoas estão achando que estão pregando Deus. A palavra dele, algumas, não todas. Mas assim, a maioria. Mas quer ser juiz, a pessoa é soldado e quer ser capitão e quer ser general. Então, assim, rebeldia é rebeldia, porque se você foi lá, Deus te deu a palavra, Deus te deu uma ordem, você foi lá e fez, não queira ir lá e condenar a pessoa, porque você não é juiz dela, você não é o advogado dela é Jesus. E se Jesus quiser usar ela daquela forma, se é uma estratégia, até Davi teve estratégia, gente, vamos pregar a palavra do Senhor direito. As pessoas, eu não entendo isso, até Davi teve estratégia. Davi, ele se fingiu de louco, ele fingiu de louco para não morrer. Aquilo era estratégia. Então você tem que ser estrategista. Estar ali no ambiente, não fazer o que a pessoa faz, mas estar ali no ambiente, não importa. As pessoas vão me julgar porque eu estava naquele lugar, mas você sabe que você está ali, a sua intenção é que vale. Tanto que Deus, por que Deus olha o coração do homem? Porque muitas vezes você usa uma palavra para abençoar uma pessoa, para falar coisas boas para a pessoa, mas dentro do seu coração tá pedindo ao contrário. Você tá vendo como é que é? Você tá ali pedindo para Deus algo, mas o seu coração tem maldade, tem mágoa. Aí Deus não te ouve. Você tá entendendo? Por quê? Porque você tem Deus dentro de você. Você tem DNA de Deus dentro de você. Então, o que há de Deus dentro de você sabe mais do que há de Adão dentro de você. Você entendeu? Então, assim, não adianta. Deus sabia que Davi fez aquilo para sobreviver, ele conhecia a intenção de Davi. Então, independente de onde Jesus manda você ir ou fazer, independente do que os outros falam, desde que você não está ali escandalizando o nome de Deus, Deus sabe lá no seu íntimo, porque naquele dia quem vai te julgar é Deus. Por que eu fui em tal lugar? Por que eu fui fazer tal coisa? Porque eu fui lá para falar de Jesus, porque aquela pessoa sabia. Mas todos estão falando, você não pode fazer isso, você não pode isso, você tem que ficar aqui, nesse quartinho, nesse redondinho, porque senão, o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão dizer? Quem que vai te salvar? Quem que vai te julgar? Quem que vai... Desde que a sua intenção dentro do seu coração, ela é boa, ela é justa, é para um propósito maior de Deus. Deus é que vai te julgar. Aí tem pessoas que falam assim, quando lá no Salmo diz assim, Senhor, porque os ímpios estão prosperando e eu não.
Quando Davi diz aqui, quando a palavra de Deus fala assim, que não é para se preocupar com os ímpios, porque o sol nasce para todos. Por que vai julgar? O que Deus está querendo falar com essa palavra? É Deus que vai julgar os ímpios. É Ele que vai fazer. Agora, a nossa parte, nós temos que fazer. Então, nós podemos julgar as pessoas, porque ela não está na mesma igreja que eu, porque ela faz isso, porque faz aquilo. Se o que está dentro de você é puro, é perfeito e agradável aos olhos de Deus, é o que importa. Não que a gente vai sair por aí fazendo um monte de coisa. Não, mas se Deus falou o seu coração, se o Espírito Santo falou o seu coração, e mas eu tenho que falar, você chega, você tem esse poder dentro de você. Se você vai numa igreja, olha, pastor, Deus falou assim, assim comigo, vai lá na palavra, porque Deus quando fala confirma, vai lá na palavra que Deus vai te dar e mostre, porque quando é de Deus, Deus vai confirmar no coração do pastor, a não ser que seja uma pessoa cheia de ego, né? Daí não sei. Aí, tipo assim, aí você vai fazer o quê? Olha, eu vou fazer porque Deus falou o meu coração. E caso quem vai pagar por isso sou eu. E se Deus falou no meu coração e Deus vai ver dentro do seu coração que é de Deus mesmo, tudo bem. Se a pessoa onde você tem um mentor espiritual te castigar ou qualquer coisa assim por você ter feito aquilo, ou se as pessoas falam mal de você, o problema é delas. Aí é onde que entra essa palavra. As pessoas usam para amaldiçoar, usam para julgar, mas ninguém tá dentro do coração das pessoas. Por isso que a Bíblia diz que muitos que dizem Senhor, Senhor, darão o reino do céu, não. Vá pro inferno, dá face de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque é os escribas e fariseus que põem fardo na cabeça dos outros, mas eles mesmos não carregam, porque fica julgando, porque fica apontando o dedo para as pessoas e não conhece a intenção do coração. Mesmo que a pessoa tá fazendo algo de maldade, você vai lá e faz a sua parte. Quem vai julgar a pessoa é Deus. E aí o que acontece? Não deixam elas aprender, porque nesses últimos dias Deus está dando uma sabedoria tremenda para quem? Que Deus fazia naquela época? Ele falava em parábolas para as pessoas, para aqueles que achavam que era sábio não entender. Por que ele fazia aquilo? Porque ele diz, porque aqueles que sabem não vão saber, aqueles que ouvem não vão ouvir. E eles falavam para os pequeninos, porque ele dizia, usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, para confundir as que acham que são. E o que está fazendo hoje? Gente, nós não podemos viver no tempo daquele. Assim, as parábolas de hoje que você vai usar para falar com as pessoas, você não pode. Naquela época era aquilo que Jesus tinha. Mas hoje Deus está dando sabedoria pro povo no tempo de hoje, do jeito que nós vivemos hoje. Pela internet, por vários outros lugares. A internet do diabo, gente, é como você usa, é como você faz. É você que tem o poder na mão de usar a ferramenta da maneira certa. Então, por muitas pessoas dizendo que isso aqui se fosse do diabo, então um monte de pastor e a gente que tudo usa a internet para as coisas de Deus. Então, é essa a nossa ferramenta. Nós vamos ter que se adaptar ao tempo de hoje, usar as parábolas com o tempo de hoje, para que as pessoas possam entender, porque quando chegar esse dia do fim, tudo vai estar na tecnologia, e se nós tivermos com a nossa mente arcaica, nós não vamos entender nada. Por quê? Porque nós... uns não quer ouvir porque acha que é o que era que tá certo e é daquele jeito e pronto, acabou. O crente ou a pessoa cristã, ou qualquer um, Gabriela, é do jeito que eu penso e é crença limitante e pronto, acabou. E não quero. Outros porque são ensinados por pessoas assim. Então você tem que se adaptar ao tempo. Quando Jesus usava parábolas, ele usava no tempo dele. E não era no tempo de Moisés, de Adão. Era no tempo dele. E hoje, do mesmo jeito, você tem que usar o que tem hoje. A ferramenta de hoje. Para poder pregar o evangelho. Para poder falar quem é Jesus. Hoje, muitas das pessoas estão pregando a palavra para falar quem são eles. O que eles podem fazer. Porque tem poder. Porque isso. Porque aquilo. Quem tem poder é Deus. Vamos pregar a palavra. Ei, irmão. Ei, irmã. Você tem poder dentro de você para curar. Você tem poder dentro de você para salvar. Para falar da palavra. Você tem poder. Se levanta, porque você tem, não fica dependendo de mim, porque eu sou só um homem, eu sou um mortal, mas vem aqui que eu vou te ensinar como faz. Você pode buscar direto da fonte, porque o véu do templo foi rasgado, não foi à toa não, do templo que é o céu, não foi à toa. Hoje nós temos livre acesso. Esse acesso foi fechado quando Adão pecou, porque para não ficar o acesso de Lúcifer até Deus, tanto que quando ele ia falar de Jó, ele foi junto com os anjos, disfarçado.
entendeu? Ele foi disfarçado, mas ele tinha esse livre acesso, mas por causa do pecado, Deus teve que fechar esse acesso, mas através de Jesus foi aberto esse acesso a Deus. Temos que pregar isso, você tem poder, você pode curar, você pode isso, você pode aquilo, gente, Deus tem usado toda quanto é ferramenta para mostrar para você, tem usado, eu tô falando isso porque você tem que estudar sobre isso. Por que Deus fala assim? Os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Porque, segundo eles, hoje se você vê coisa da astrologia, eles mesmos falam do poder de Deus que está vindo aqui. Em qualquer lugar que você for buscar, você vai ver como eles estão ensinando as pessoas sobre Deus. Claro, as pessoas, não vou lá não, porque aquilo é do diabo. Você tem que aprender. Quando você vai fazer teologia e vai fazer todas essas coisas, para falar de algo, você tem que saber. Tanto que Salomão pediu sabedoria para Deus, só que ele só foi falar de tudo que ele aprendeu depois que ele viveu. Porque a sabedoria dele mesmo veio no fim da vida. Tanto que ele escreveu aqueles 5 livros, e cada livro foi um tempo, uma época da vida dele. Então, às vezes, você pensa assim, não, eu não tenho que aprender, você tem que aprender de tudo, para ver o que é certo, o que é errado, para saber o que você tá falando, não ir sair falando que fulano é do diabo, fulano é disso, daquilo, tudo é de Deus, tudo veio para Deus e tudo é para Deus, e ele usa quem ele quer na hora que ele quer, então você não pode sair falando e condenando as coisas. Às vezes Deus quer te falar, usam qualquer outra pessoa para falar algo para você e você não aceita, tanto que quando Pedro falou assim para Jesus, aquele lá tá falando do seu nome, Jesus falou, quem não é contra é a favor, deixe que o nome de Jesus seja propagado, gente, deixe que o nome de Jesus seja propagado, não é a igreja tal, e eu quero multidão, eu quero isso, que adianta ter uma igreja lotada de gente, uma multidão e filial no mundo inteiro, igual muitas igrejas, porém 10% daquela população vai ser salva porque a verdade não está sendo pregada. Vamos buscar a Deus, a verdade que eu falo é essa verdade, buscar o poder e de comover o coração de Deus. Deus me revelou no meu coração tremendamente, comover o coração dele para que ele prolongue esses dias um pouco, porque na Bíblia diz assim, que se Deus não encurtar os dias maus, não ia sobrar ninguém. E que tal nós fazermos diferente? Buscar o poder de Deus e levar a palavra da maneira certa para que Deus prorrogue esse tempo. Vocês estão entendendo? Para buscar mais alma? Deus disse isso porque ele já sabia da maldade do coração do homem. Por isso que ele disse isso, ele já sabia que o homem, mas Deus, ele é tão bom que ele tem levantado pessoas como eu e como muitas outras aí, para poder falar a verdade, e eu não tenho um pingo de dúvida do que eu tô falando aqui, que foi Deus que me falou através do Espírito Santo, foi Deus que me revelou o que eu tô falando aqui agora, não só isso, mas Deus tem me revelado muitas outras coisas, que eu vou fazer aos poucos, faz mais de mês que eu tô pedindo, Deus confirma, Deus tem usado tudo quanto é coisa para me confirmar, até ele falar, olha, você quer que eu desça aí na terra para te confirmar? Não tem mais confirmação, é isso e pronto. Deus quer que nós temos esse poder de mover o coração de Deus. Mas igual lá na história de Esther, é a mesma coisa. Houve, muitos cristãos foram salvos, porém muitos também foram mortos, porque já tinha dado a palavra. É igual acontece aqui, Deus já deu a palavra de Apocalipse, já vai acontecer, porém, uma ação, uma atitude nossa, pode salvar muito mais alma. Amém? Entenda essa palavra, isso aqui é revelação de Deus. É a revelação de Deus, eu tenho certeza do que eu estou falando, e vou falar todas as coisas que o Senhor tem falado ao meu ouvido. O meu povo perece porque não conhece a Escritura. Nesses últimos dias, vamos ser servos de Deus, vamos pregar a palavra, não vamos pregar a igreja, não vamos pegar o que eu penso, o egocentrismo, é o que eu penso, é o que eu sei, é o que eu aprendi, é assim. Nós estamos no tempo da graça, não no tempo da lei, ainda que nós temos que cumprir a lei, porque a lei foi feita por causa da dureza do coração, mas vamos pregar a Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, e me humilhar, e me buscar, então eu virei do céu, e sararei a sua terra, então eu serei o teu Senhor, e você será meus filhos.
Vamos parar de querer julgar porque nós não somos Deus. Vamos parar de querer achar que o que nós falamos para os outros que tá certo, estamos consolando a gente, porque nós não somos Espírito Santo. De querer convencer os outros, quem convence é o Espírito Santo. Vamos parar de querer advogar na vida dos outros e ser advogado do diabo. Entendeu? E nem advogado de Deus, porque Deus não precisa de advogado, não. Deus é Deus. Vamos ser soldados obedientes. Como você pode falar, o meu general é Cristo, seguimos os seus passos. Ele é general só na sua vida. Se você é um soldado, o soldado, ele não luta sozinha. Um soldado, ele entra numa guerra para guerrear por um povo. Desde que o mundo, é isso. Então, se você não está guerreando só para você você já tem suas guerras diárias. Você está guerreando por muitos. Então, se você quer ser um soldado de Cristo, então aprenda isso. O soldado foi feito para batalhar, para matar o inimigo. E muitas vezes o inimigo tá agindo na vida de um irmão, de uma pessoa que você conhece. E o que Jesus fala? A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades que está nas lojas celestiais, que você nem sabe, você não faz ideia. O que é o mundo espiritual? Eu tenho estudado, Deus tem falado comigo. A gente acha que o mundo espiritual é só orar a Deus e tal. Se a Bíblia diz que é uma batalha no céu, que a Bíblia diz assim, que tem anjos ao nosso redor nos protegendo. Anjos, ele não diz um, é anjos ao nosso redor e o diabo fica de redor. Por que você acha que Deus põe anjo ao nosso redor? Por causa do quê? Porque há uma batalha espiritual, gente. E nós temos que ver isso e lutar contra isso, não contra as pessoas. Não contra as pessoas, nós não temos que lutar contra as pessoas, nós temos que lutar por ela, independente de onde elas estejam. Você vai lá ver a vida de Davi. Davi trouxe várias pessoas para a vida dele, para o reino dele. Como? Mostrando como ele era e quem ele era. E é assim que nós temos que viver. Jesus morreu por muitas pessoas que nem tinham nascido ainda, mostrando quem ele era. A luta de Jesus foi por todos. Aí nós somos, o nosso general é Cristo. Você está lutando a luta de Jesus ou você está querendo ser o general das pessoas? É essa a pergunta. E amém, muito obrigado, gente. Vou trazer outro vídeo falando a respeito de o porquê as pessoas estão desacreditadas de Deus e porque as pessoas estão doentes dentro das igrejas. Deus me revelou sobre isso também. Que a maioria das pessoas estão doentes dentro da igreja. Por quê? Porque o médico... né, o médico dos médicos é Jesus, mas o médico, né, que lida com aquilo, mesmo sabendo da cura, dá sempre o remédio certo. Mas isso é para outro vídeo, tá? Deus abençoe a todos. Essa palavra eu não espero, eu creio no poder dela e eu creio. Pode não alcançar milhões, mas eu creio que aquele que é para ser impactado através dessa palavra vai ser. Eu tô sendo obediente, eu tô sendo um soldado. Não importa quem fale o que, eu tô sendo soldado de Cristo. Meu general é Cristo. É Ele que vai me honrar, é Ele que sabe o que eu vou preciso ou não. E se Ele colocou eu aqui só para lutar, não importa, eu estou aqui para servir ao general. E é Ele que vai naquele grande dia me julgar. Estou aqui falando a palavra de Deus. É melhor eu falar, porque a Bíblia diz assim, que é melhor você ser inimigo, amigo do diabo, melhor você pecar contra o inimigo do que ter Deus contra o seu, como seu inimigo. Porque o diabo, ele não pode te mandar pro inferno, mas Deus pode. Então assim, e vai. Porque ele mesmo diz na palavra que naquele dia, eu profetizei, eu fiz isso, fiz aquilo, afasta de mim que eu não te conheço. Porque o milagre é de Deus. Não adianta você usar o milagre, usar o poder que você tem também e não levar uma alma pro céu. Aí as pessoas vão lá, pegam aquela palavra do semeador, que daí... que pegou um talento e não fez nada e não sei o que, e quer pregar de outra forma e falar, você, que pode ser pregado assim também. Mas nesses dias nós temos que pegar esse talento e multiplicar ele. Mas o que? O talento que você tem, usa para trazer para o general que chama Cristo. E quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem vai julgar é Deus. Nós não somos nem advogado das pessoas espiritualmente, nós não vamos convencer as pessoas da maneira que nós pensamos e nós não vamos julgar elas. Quem vai julgar é Deus. E ai de você e de mim se fizermos esse papel na vida das pessoas, porque daí você vai enfrentar o tribunal de Cristo, que é Jesus, o advogado,
o Espírito Santo e Deus que é o grande juiz. Amém? Aí você fica essa pergunta para você. Você quer entrar nesse tribunal? Amém. Fica com Deus a todos. Deixa eu parar aqui o vídeo.